Pelo requerente da DPF, falará o Dr. Rodrigo Saraiva Marinho pelo prazo de 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, uma honra estar aqui no Supremo Tribunal Federal. Excelentíssimos senhores relatores, Luiz Roberto Barroso, ministro Luiz Fux, que eu tive o prazer de conversar sobre essa arguição de descumprimento de preceito fundamental. O que eu saúdo os demais ministros, saúdo também o representante do Ministério Público. Senhores ministros, é uma honra estar aqui, como eu disse, mais uma vez, e eu começo falando que a liberdade custou muito sangue e sofrimento para ser renunciada por uma retórica tão barata. Essa arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela vem exatamente por uma violação absurda, ministra Rosa Weber, que foi feita pela Prefeitura de Fortaleza. Mas não só pela Prefeitura de Fortaleza. Toda vez que aplicativos de transporte chegam em determinadas cidades, a primeira reação dos burocratas, dos políticos, é vetar o acesso das pessoas a essa liberdade de escolha. Eu acho que o primeiro parâmetro dessa DPF, do recurso extraordinário que segue, de relatoria do ministro Luiz Barroso, é exatamente defender a liberdade, ministro Edson Fachin. Defender a possibilidade das pessoas escolherem para onde vão, como vão e da forma que vão. Nenhum burocrata deveria ter autorização para fazer isso. Isso é um completo absurdo, ministro Marco Aurélio e ministro Lewandowski. O primeiro ponto a se falar é sobre os requisitos da DPF. A DPF ela vai trazer algumas informações sobre como ela poderia ser ajuizada. Primeiro ponto, a lesão ao preceito fundamental. É óbvio que viola fortemente os preceitos fundamentais da nossa Constituição, da livre iniciativa, o artigo 5º da liberdade, artigo 1º da livre iniciativa, o artigo 170, a livre concorrência, ou seja, permitindo que quem quer que seja possa vir a operar no Brasil, da defesa do consumidor, permitindo que o consumidor escolha, e da busca do pleno emprego. Para você ter esses preceitos fundamentais, segundo o que o professor Luiz Roberto Barroso ensinou, nós precisamos ter a violação tem que ser real e direta, a matéria tem que ser exclusivamente de direito e a inconstitucionalidade deve ser direta. A violação foi real. Carros foram apreendidos, vocês têm exemplos aí de 10 carros apreendidos, mas se eu for para o Brasil, eu tenho inúmeros exemplos de carros que são apreendidos todos os dias por um abuso de poder absurdo da Câmara de Vereadores espalhados por todo o Brasil. Essa DPF, ela é tratada de Fortaleza, mas sem dúvida o aspecto dela, a consequência dela vale para todos os brasileiros que hoje conseguem trabalhar. Para quem é dono de Uber, sabe que vários deles ficaram desempregados na maior crise da história do Brasil e serve também para a liberdade de escolha de quem faz uso deles. Então, o primeiro ato, a violação foi real e direta. A segunda matéria é exclusivamente de direito. Foi uma lei municipal, em que trata especificamente sobre o tema, não há qualquer matéria de ilação probatória a ser feita aqui no Supremo Tribunal Federal, então é óbvia a questão da matéria ser exclusivamente de direito. Acho que nenhum dos envolvidos questiona esses dois itens. O item mais questionado pela PGR, pela AGU, pela própria Prefeitura, é a possibilidade de subsidiariedade da ADPF. O senhor ministro Gilmar Mendes, que não está aqui hoje, ele chegou a falar em uma reclamação que, ao contrário do imaginado por alguns, não será necessário que o STF aprecie as questões constitucionais relativas a todos os municípios. O STF tem o poder do seu julgamento valer para o Brasil inteiro. Se, por acaso, fosse ajuizada uma ação direta de constitucionalidade no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o problema do Brasil, porque, repito, senhores, é um problema do Brasil até hoje. Quando eu tive com o ministro Luiz Fux, ele perguntou para mim, mas isso não já foi resolvido? Esse problema segue, ministro, até hoje. Toda vez que se chega na nova cidade, se quebra um monopólio absurdo que existe relacionado aos táxis. Porque o grande prejudicado não foi o serviço de táxi, foi a venda das permissões, que, por sinal, são completamente ilegais. Um dos maiores investimentos, dos melhores investimentos citados em Nova York pelo Instituto Mises Brasil, foi exatamente os medalhões de táxi que eram vendidos naquela cidade, e eram vendidos de forma absurda. No Brasil é completamente legal, mas era uma prática corrente de pessoas ligadas, inclusive ao poder estatal, de venderem, na minha visão, de forma completamente legal, aquelas permissões. Tanto é que o preço dessas permissões vem caindo fortemente com o tempo. A presente medida aqui, ela tem por objetivo, como já disse, atingir o Brasil. A ADIM não teria essa possibilidade. E a repercussão nacional é clara. Na ADPF foram trazidos pelo menos 10 exemplos no Ceará, exemplos no Paraná, em Curitiba, em Teresina, no Piauí, no Rio de Janeiro. Também foi trazido mais um exemplo em Curitiba, outro exemplo no Rio Grande do Sul. Mas, como eu já disse, senhores, em todo o Brasil, notícias como essa aparecem todos os dias, com gente sendo assassinada. Teve casos de assassinatos entre brigas de setores sobre isso. Ou seja, o Brasil quer usar o serviço, os brasileiros têm interesse nesse serviço e precisam estar usando esse serviço, e é clara a repercussão nacional quanto à ADPF, e, na minha visão, fica claro que a ADPF era o instrumento cabível
para essa circunstância, fazendo valer para todo o Brasil a decisão desse Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber. Uma das coisas que pode ser chamada a atenção muito forte e esquecido no Brasil, um princípio muito antigo, é que aquilo que não é proibido é permitido. Meu querido amigo, juiz Bruno Bodar, lá da primeira vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro, deu a decisão mais magistral, na minha visão, sobre esse tema, em que ele trata disso. O que não é proibido é permitido. Isso é um ditado antigo do direito e completamente esquecido pelos nossos legisladores e pelos políticos de forma geral, que acham que tudo que é criado no Brasil precisa ter uma regulação legal. Um mal também do nosso ensino de direito, que fala que para cada problema social tem que ter uma lei. Ora, se nem o usuário reclama do uso do Uber, do uso do Cabify, do uso do 99, do uso de transporte, para que vamos criar uma lei se isso está funcionando muito bem? As leis que foram criadas para prejudicar, em geral, o consumidor, a tal ponto do CAD falar que qualquer legislação que proibir o Uber deveria ser revogada, porque é um absurdo completo. De qualquer legislação que podia prejudicar os aplicativos de transporte deveriam ser revogadas. Mas notem bem, senhores, as TVs hoje se assustam com Netflix e YouTube. As rádios se assustam com Spotify e Apple Music. Os hotéis se assustam com Airbnb. As moedas se assustam com Bitcoin e blockchain. O táxi, se assusta com Uber 99 e similares. De forma geral, esses aplicativos, essas situações, são sempre autorizadas pelo poder público, que vem perdendo poder. Se você tratar de rádio e televisão, quem perde poder é o Congresso Nacional. Se você tratar sobre permissão de transporte, quem perde poder são os vereadores. Se você tratar desse ponto relacionado a aplicativos de transporte, que é o caso concreto, nós temos espalhados no Brasil, na minha visão, mais uma vez de forma ilegal, já que o artigo 22 fala que só quem poderia tratar sobre o tema de transporte de passageiros seria a União, os municípios vinham legislando de forma absurda contra isso. O primeiro ponto dessa DPF também traz, ministro Luiz Fux, a diferença entre transporte público de passageiros e transporte individual de passageiros, que a lei municipal simplesmente esquece, porque, no caso, o transporte público individual de passageiros seria o táxi e o transporte particular de passageiros seriam os aplicativos de transporte, e é tratado da mesma forma aquela circunstância, dizendo que se o Uber não foi autorizado pela Prefeitura, se o Cabify não foi autorizado pela Prefeitura, ele deveria ser apreendido o carro. Imagine, senhores, o prejuízo para aquele cidadão que ficou desempregado na maior crise da história do país e teve como seu emprego, a sua chegada de renda, essa possibilidade. O que fica claro que o maior prejudicado, nesse caso, são os consumidores e, principalmente, os trabalhadores. E é interessante porque dois princípios que parecem conflitantes, que é a ideia de livre iniciativa e a ideia do valor social do trabalho, no caso do aplicativo de transportes, eles convivem de forma uniforme, como deveriam conviver em todos os pontos. Isso é uma vantagem imensa para o país, para o Brasil, para que isso possa funcionar melhor. Mais uma vez, citando o senhor Bruno Bodar, ex-juiz da primeira vara da Fazenda Pública, ele afirma que o legislador ou o administrador não podem editar norma jurídica que restrinja arbitrariamente ou proíba a atividade de transporte privado de passageiros, sob pena de frontal ameaça à liberdade de iniciativa, albergado como elemento fundante da nossa ordem jurídica, da nossa Constituição. Hoje, em Fortaleza, existem 18 mil motoristas de aplicativos. São 18 mil somente em Fortaleza. Vocês imaginem a quantidade de motoristas que estão espalhados pelo Brasil. Vários de vocês, não só os ministros, mas os presentes aqui, que andaram neles. Eu tive a oportunidade de andar com o João ontem, com o André hoje, com o Mário um pouco mais tarde, exatamente para fazer o deslocamento na nossa capital federal. Aqui eu homenageei o meu pai, que até o dia 8 de abril de 2018, ele era um motorista do Uber, ele era um motorista de aplicativos e faleceu na tarde desse mesmo dia. Pela manhã ele estava fazendo isso para complementar a sua renda de aposentado e para também ter uma atividade, para ele participar do dia a dia do Brasil, do dia a dia dos brasileiros. A liberdade do trabalho é claro na hipótese do meu pai que viveu essa experiência. Ronald Reagan tinha uma frase que eu acho brilhante, que dizia o seguinte sobre o governo: a visão do governo sobre a economia poderia ser resumida em umas poucas frases curtas, ministro Lewandowski. Se ela se movimenta, taxa. Se ela continua se movimentando, regula. E se ela parou de se mover, subsidia. É exatamente o que acontece hoje no mercado de transporte no Brasil.
Nós finalmente criamos uma solução privada que funciona, que permite que as pessoas se desloquem, e estamos querendo, os burocratas de forma geral, estão querendo prejudicar isso, de tal forma que a União, o Congresso Nacional, ministro Dias Toffoli, editou uma lei, a 13.640/2018, em que deu uma regulação. Ela deu balizas, que eram balizas claras, em que determinava como deveria funcionar os aplicativos de transporte no Brasil. Muito interessante a legislação, inclusive vários brasileiros assinaram diversos abaixo-assinados, vieram até Brasília, buscaram a melhor regulação possível para os aplicativos de transporte. O problema de hoje, ministro Luiz Fux e ministro Barroso, é que as legislações que têm sido feitas, elas são disfarçadas de proibição. Nós não podemos criar regulações que têm por objetivo, ministro Marco Aurélio, ser disfarçadas de proibição. Ou seja, isso viola qualquer aspecto da nossa Constituição, viola a liberdade, viola a ideia de livre iniciativa. E é exatamente por isso que a gente também pede, nesse momento, que possa ser visto e ser limitada aquelas balizas que os nossos legisladores nacionais fizeram, que o Congresso Nacional apresentou. O nosso mercado ele nunca pode ser voltado, a legislação nunca pode ser voltada para prejudicar essas pessoas que aí estão. Eu termino a minha fala, baseada na ideia de que Frédéric Bastiat, um grande proto-austríaco francês liberal, que afirmava o seguinte: parece-me que tem a meu favor a teoria, pois para qualquer que seja o assunto em discussão, quer religioso, filosófico, político, econômico, que se trate de prosperidade, moralidade, igualdade, direito, justiça, progresso, trabalho, cooperação, propriedade, comércio, capital, salários, impostos, população, finanças ou governo, em qualquer parte do horizonte científico em que eu coloque o ponto de partida das minhas investigações, invariavelmente, ministro Luiz Fachin, eu chego à seguinte conclusão: a solução do problema social está na liberdade. Nós precisamos não fechar o mercado, mas abrir o mercado. O Brasil cansou desse regime estatista. O novo presidente veio exatamente com o objetivo de tentar abrir um mercado tão fechado do Brasil. Nós somos hoje o 153º país mais fechado do mundo, segundo a instituição Heritage. Nós estamos no ranking do Doing Business, numa dificuldade imensa de abertura de empresa, 2.000 horas para abrir uma empresa. Nós temos uma chance, nesse julgamento, de não só permitir o funcionamento dos aplicativos de transporte, mas, com certeza, de valorizar um primado constitucional tão esquecido. Primeiro, que aquilo que não é proibido é permitido. E, segundo, que lá no nosso artigo 1º, está posto muito claramente que a liberdade é um valor constitucional, a livre iniciativa é um valor constitucional. No artigo 5º está posto que a liberdade é um valor constitucional, nossa cláusula pétrea. No artigo 170 é voltada para a ideia de livre iniciativa que precisa ser preservada. Inúmeros empregos e pessoas que são remuneradas, que sustentam seus filhos, que sustentam seus pais, que permitem que aquela casa consiga comer. Mais uma vez, repito, na maior crise da história do país, nós permitimos que pessoas conseguissem ter alguma função e pudessem se alimentar e dar alimento para os seus filhos, que eu acho que não há regra mais sagrada do que isso, ministro Lewandowski, a possibilidade de um pai de família poder sustentar a sua casa. Eu finalizo com o exemplo do Mário, que eu citei, que disse para mim o seguinte: sou preparado, tenho condição, estudei, fiz faculdade, mas hoje moro aqui na capital federal e não tenho acesso ao trabalho. Eu tenho 5 filhos, segundo o Mário. Mário disse: tenho 5 filhos. E foi com esse trabalho, com essa função, que eu consegui sustentar meus 5 filhos durante o período que estou nessa crise, que fui desempregado em 2014. E é com isso, senhores ministros, que eu encerro a minha sustentação, pugnando, primeiro, pelo recebimento da DPF, porque o problema é nacional. A ADIM não resolveria o problema junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, porque resolveria o problema de Fortaleza. Mas esse não é um problema de Fortaleza, senhores. Esse é um problema do Brasil, e o Brasil precisa resolver o seu problema. As pessoas precisam poder trabalhar com tranquilidade, e essa casa, o Supremo Tribunal Federal, a nossa Suprema Corte, ela tem uma função primordial: pacificar conflitos. Eu acho que essa é a função primordial da Justiça, e os senhores ministros hoje têm a chance de conseguir resolver isso, e por isso eu pugno, não só pelo recebimento da DPF, mas sem dúvida pela sua total procedência, e agradeço pela oportunidade da sustentação oral. Obrigado, senhores.